Nós vamos conversar com o professor de Economia da Unifesp, pesquisador associado ao SEBRAP, André Roncalha. Bom dia, André. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. O André, que junto com o ex-ministro e professor da FGV Nelson Barbosa, organizou o livro Bidenomics nos Trópicos, trazendo a contribuição de diversos autores para discutir a política econômica adotada pelo presidente dos Estados Unidos, inclusive uma possível adoção de algumas diretrizes aqui no Brasil. André, primeiro eu queria saber de que forma o plano Biden muda o eixo de discussão econômica no mundo, contrariando, de certa forma, uma orientação que predominava desde o início ali dos anos 80. Bom, primeiro, o plano Biden ele é uma mudança dentro da política econômica norte-americana, que vinha aí, como você mencionou, 40 anos já numa tentativa de desonerar a renda do capital, né, a renda da atividade de quem ganha lucro, esperando que isso eventualmente gotejasse para as pessoas. O que a gente viu nesses 40 anos foi uma perda tremenda do poder de barganha dos trabalhadores, uma perda muito forte nos Estados Unidos de empregos de qualidade e, fundamentalmente, um aumento tremendo da desigualdade, tanto de renda quanto de riqueza. Então, nesse sentido, a mudança que o Biden faz é de restaurar alguns aspectos da época anterior, né, do Fordismo, como o poder dos sindicatos, o poder de barganha das famílias, principalmente aquelas que têm empregos, tentar melhorar a qualidade dos empregos com uma restrição, como nós economistas chamamos, que é não apenas a da desigualdade, mas também a do meio ambiente, ou seja, de direcionar a atividade econômica, a maneira como se produz nos Estados Unidos, na direção de fontes mais ambientalmente responsáveis, né, em termos de energia, mesmo na qualidade dos empregos e, fundamentalmente, diminuindo a divisão que existe entre homens e mulheres no mercado de trabalho e também no acesso a bens públicos por parte da população negra e também latina. Então, nesse sentido, é uma mudança fundamental. E a gente vê aqui, inclusive, você destaca no livro que são 4 tópicos, né, do plano Biden. Ele traz uma ressurreição keynesiana, o retorno da política industrial, o estado de bem-estar social verde, como você mencionou agora, André, e a desigualdade excessiva sendo um risco. E esse é um ponto importante, né, porque às vezes se considera a desigualdade algo natural, principalmente se a gente tem em vista aí o que diz o liberalismo, né, de uma forma geral, inclusive até no Brasil, mas ele é prejudicial não só do ponto de vista social, mas também do ponto de vista econômico. Isso já pode ser percebido na experiência de diversos países, André. Exatamente. Principalmente quando a gente olha para a Europa, os países nórdicos, eles sempre tiveram essa preocupação em não deixar que a desigualdade, que de fato, até determinado nível, pode estimular o setor privado a buscar inovações, a buscar melhorias, que essa desigualdade não atingisse um patamar que começasse a ameaçar a democracia. Porque existe um aspecto importante na desigualdade que tem a ver com o poder econômico. O poder econômico, ele tende, uma vez que ele começa a ganhar espaço, ele não quer perder espaço. Então, ele vai sempre ampliando o seu terreno de domínio e a tendência é que ele tente fazer com que a democracia funcione em seu favor. Os Estados Unidos, como o Brasil, ele tem uma histórica dificuldade em termos de desigualdade e nunca conseguiu atacar isso dentro dessa ideologia da meritocracia, que infelizmente afeta apenas aqueles que já nascem em berço esplêndido, né? As pessoas que nascem no restante da sociedade, nos 99% da base, elas não conseguem ter as mesmas oportunidades. Então, eu acho que é uma mudança que vem, já tem mais de 10 anos, pelo menos, que esse debate se aprofundou mundo afora, e agora chegou a hora de ele, vamos dizer, fertilizar a política. Então, imagino que nesse momento o Biden consegue levantar essa bandeira com uma base social, mas a gente vai ver que ele vai ter muita dificuldade em fazer isso. Se ele vai ter dificuldade em fazer isso lá, onde o debate já está mais avançado, a nossa situação aqui também será bastante desafiadora.
Ainda mais levando-se em conta aqui as nossas peculiaridades, né? Porque o Plano Biden ele tem um reconhecimento do mercado interno como algo fundamental para o fomento da própria economia. E, inclusive, o presidente Joe Biden chegou a declarar: se as empresas estão com dificuldades para contratar, que paguem melhores salários. Fez elogios, inclusive, aos sindicatos no seu papel de estruturar um mercado de trabalho menos desigual, enquanto no Brasil o cenário é bastante contrário. Não só por parte do governo que hoje ocupa ali o Palácio do Planalto, mas também por parte da mídia hegemônica que não reconhece essa necessidade de fomentar o mercado interno e de também elevar aí os salários, a renda das pessoas para justamente fazer a economia funcionar, André. Exatamente. Se a gente acompanha os artigos dos economistas que são escolhidos, escalados, né, pela grande mídia para escrever nos nossos jornais, a gente vê que prevalece a seguinte visão: vamos colocar todo mundo na escola, e aí a gente sempre reclama que a escola não está boa, não importa quanto dinheiro a gente coloca, a gente não faz uma análise cuidadosa, e depois a gente terceiriza o problema da qualidade dos empregos para as multinacionais. Esse pessoal escreve isso claramente, que é exatamente a substituição do mercado interno, não apenas como um instrumento de soberania para você poder decidir para onde você vai, mas também como um instrumento de produzir empregos de qualidade, de garantir demanda interna. O resultado qual que é? Nós não nos dedicamos suficientemente a ter educação de qualidade, o que fica bem claro nessa discussão do orçamento, em que saúde e educação sempre entram na variável de ajuste. Ah, não tem dinheiro? Corta na educação, corta na saúde. Afinal, a gente já gasta demais lá, né? Sempre reclamam que é um problema de gestão e tal. Mas nunca se investe suficientemente e a gente sabe disso. E o resultado qual que é? Você não tem pessoas razoavelmente bem formadas, você não investe suficientemente na área de ensino superior e pesquisa, pode ver o apagão que tem sido nos últimos anos o nosso Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso que parece que ficou lá na estação internacional, na estação espacial internacional, ou seja, ele não está aqui olhando para a nossa ciência. Então a gente não cria empregos de qualidade, toda a discussão acaba se resumindo a um problema de teto de gastos, de controle inflacionário, de subir taxa de juros ou baixar taxa de juros. No chão e dizer, não adianta ficar só pensando em teto de gastos, só pensando em controle de curto prazo da inflação. A gente tem que começar a pensar para onde a economia vai, porque a desigualdade está aumentando, a pobreza está atingindo níveis alarmantes e o governo não está fazendo nada a não ser depredar as capacidades estatais que a gente já tem. Eu estou falando de Embraer, que ele tentou vender, eu estou falando de Eletrobras, eu estou falando de Petrobras, que ele vem depredando, vendendo, né, de maneira fragmentária, tirando o poder que a Petrobras tem de investir, de criar tecnologia, e vai avançando sobre as outras instituições, que vão ser fundamentais para a gente reconstruir o nosso país nessas bases em que o plano Biden está tentando fazer nos Estados Unidos. A diferença entre eles e nós é que eles não destruíram as capacidades estatais deles. Então, isso é essa retomada. Agora, André, os Estados Unidos eles adotam um modelo de investimento público com execução privada, né? E um exemplo disso que ficou bem evidente foi a produção de vacinas, né? A Moderna, por exemplo, recebeu 2,5 bilhões de recursos públicos. Outra empresa, a Novax, recebeu 1,6 bilhão. O governo dos Estados Unidos também já prometeu mais financiamento para a Pfizer e a BioNTech. Por não ter uma iniciativa privada robusta como a dos Estados Unidos, como seria viável um plano como o do Biden aqui? Seria necessária uma participação ainda maior do Estado? Certamente não precisa, vamos pensar em termos de estrutura. A gente já tem grandes institutos, a gente tem a Fiocruz, o Butantan, a gente tem um sem número de institutos federais distribuídos Brasil afora. Eu quero aqui só mencionar o de Campina Grande, que produziu e conseguiu fazer patentes associadas aos respiradores mecânicos. Isso saiu recentemente na imprensa não tão grande, né? Mas certamente ainda a revista Piauí noticiou isso, fez um perfil
desse esforço do Instituto Federal de Campina Grande. A gente tem várias iniciativas que poderiam ser mais bem articuladas, novamente, se nós tivéssemos um Ministério da Ciência e Tecnologia atuante, se nós tivéssemos uma CAPES que enfrentasse um plano de longo prazo para o desenvolvimento científico, e a gente conseguiria mover na direção de fazer convênios e parcerias com o setor privado, que já são feitas, por exemplo, como o Polo de São José dos Campos, em São Paulo, onde inclusive está a Embraer e o ITA ali. Então, o problema não é falta de capacidade estatal, o problema é falta de investimento. Não dá para imaginar que na economia do conhecimento você vai colocar o que sobra do orçamento nesses institutos e achar que a pesquisa vai florescer com base num sentido de sacerdócio dos pesquisadores. Porque não tem a ver com salário apenas, tem a ver com estrutura, tem a ver com capacidade de viajar lá para o exterior, saber o que está acontecendo lá fora, conversar, produzir com cientistas estrangeiros. Qual que é o resultado? E eu quero pontuar isso muito bem. Não adianta trazer empresa multinacional para cá se a gente não tiver a capacidade de absorver esse conhecimento. Não é trivial você colocar uma empresa multinacional num polo de desenvolvimento e achar que a gente vai conseguir absorver essa tecnologia, ao menos usar. A única coisa que vai acontecer é que a multinacional vai utilizar isso, mas depois vai embora. Então, eu acho que o que falta novamente, e eu venho falando isso há muito tempo, falo isso no meu canal, falo isso em todas as entrevistas que eu dou, nós precisamos planejar a economia. Infelizmente, os últimos 30 anos, 40 anos, a gente se viu preso no curto prazo de só se defender de situações críticas ou de alguma exceção que se manifestava e deixamos de planejar. Esse problema que nós hoje enfrentamos na energia elétrica tem a ver com falta de planejamento. O problema do preço dos alimentos tem a ver com falta de planejamento, que decorre, como você muito bem mencionou, nessa fantasia de que você vai deixar na mão de unidades pequenas do setor privado que estão apenas olhando o lucro, que eles vão olhar para o longo prazo. Eles não estão preocupados com a economia popular, eles não estão preocupados com a soberania da nação. E a gente precisa resgatar a participação do Estado, talvez não em tamanho, eu quero salientar bem, muitas vezes não tem nem a ver com gastar mais, mas tem a ver com priorização orçamentária, com você não diminuir o quanto você coloca em determinados institutos. E aí a gente ouve as pessoas do Ministério da Economia que parecem que têm o papel de desmantelar o Estado e estão vendo a dificuldade que é, o problema e o caos que você gera quando você remove a organização do Estado, da atividade da economia e da sociedade. O que eles dizem? Não, você prefere que eu gaste mais em ciência ou que eu coloque mais dinheiro na educação? Você prefere que eu tire 1 bilhão para colocar na educação ou eu continuo colocando dinheiro onde não vai dar em nada? Eles acabaram de gastar quase 3 bilhões de reais na compra de tratores indianos, que não tem qualquer propósito a não ser reforçar um setor que, apesar de ser importante para a produção de divisas e dólares que eles trazem para o país, não produz tecnologia, como pode ver, está comprando tecnologia estrangeira, não produz empregos em quantidade e produz mais desigualdade onde ele aparece. Então, a gente precisa resgatar a capacidade de planejamento e isso envolve, do ponto de vista mais proverbial do gasto e da arrecadação, apenas uma priorização, que é a mesma coisa que a gente deve fazer com saúde, educação e infraestrutura. O povo está passando fome e a gente viu que a situação da pandemia deixou claro a importância de você ter institutos públicos de pesquisa da capacidade do Butantan e da Fiocruz. E muitos desses políticos que hoje estão tentando emplacar a terceira via, logo antes da pandemia, estavam tentando desmantelar essas capacidades estatais. E hoje acabam se vendendo como grandes defensores da vacina, do SUS, dos institutos de pesquisa. E a gente não pode cair nesse conto da carochinha, porque a partir do momento que eles ganharem o poder de novo e a ameaça externa, que é o vírus, for embora, a gente vai voltar a desmantelar essas capacidades. Resultado, a população vai ficar na mão do vai e vem do mercado, a desigualdade vai aumentar e a pobreza não vai diminuir, a não ser brevemente, se houver uma política efetiva de proteção social.
E esse é um ponto importante, André, porque quando nós tivemos a crise mundial ali em 2008, 2009, o Brasil conseguiu, por meio dos seus instrumentos como os bancos públicos, o BNDES, a própria Petrobras e com uma capacidade de planejamento, fazer com que os impactos dessa crise fossem menores aqui para o país. Agora, com a pandemia, o Brasil já tem um pouco menos de capacidade de reação, não só por uma questão de orientação, mas também porque hoje está desprovido de alguns instrumentos que naquela época estavam ali. E se vier uma próxima crise, continuando com o desmantelamento do Estado, esse cenário pode ser pior ainda. Olha, a gente já está num cenário que eu considero quase um cataclismo já, porque a gente está falando da próxima crise, a próxima crise já chegou. É a crise ambiental, é a crise ecológica, é a crise do nosso modo de vida. O problema é que ela não está sendo produzida só por nós, com as atitudes terríveis do governo em abrir a porteira para passar a boiada na esfera ambiental. A gente está falando de um problema que é planetário, é um problema que, em sua gênese, tem a ver com o hemisfério norte, com as tecnologias que eles desenvolveram que depredam o meio ambiente. E a gente acaba, né, recebendo os efeitos disso e contribuindo com um governo como esse. Note, enquanto a gente não fechar as portas para o passado, a gente não vai conseguir avançar para o futuro. Vejam o que este governo está fazendo. Ele está aprofundando uma crise que não tem origem aqui, mas dando a sua contribuição para uma crise ambiental terrível. E isso vai ter efeitos de curto prazo, em termos de investimentos, nas áreas chaves que o livro que a gente escreveu aborda, que são as áreas verdes, que é a produção de tecnologia para usar melhor a força de trabalho do nosso povo. Em vez de deixar as pessoas no sol a sol, na vida dura do campo, é as pessoas começarem a investir mais na sua educação, em cultura, em capacidade de expandir o seu universo, de enriquecer o universo. O resultado é, essa crise chegou e nós não temos um plano para lidar com ela. Porque plano é uma palavra que esse pessoal que está no governo abomina. Eles acham que tudo que você puder tirar de plano da função do Estado vai ser melhor. O resultado está aí que a gente está vendo. Taxa de câmbio nas alturas, preço das commodities lá fora, em vez de nos beneficiar, está causando falta de alimento aqui dentro. Taxa de juros subindo no meio da maior pandemia que a gente viu no último século, com as pessoas passando fome, as pessoas estão comendo, fazendo sopa com osso, com pé de galinha, osso de boi. Onde que a gente viu isso, se não no pré-governo Lula, pré-plano real, em que a gente fez todo aquele sacrifício para estabilizar a economia? O resultado disso tudo é a gente vai enfrentar essa crise climática, que vai vir cada vez com mais força a despeito dos negacionistas, né, e suas colocações, e a gente não vai estar preparado. Por sorte, e eu sei que é terrível dizer isso, a pandemia veio num momento anterior ao desmantelamento final que eles estavam planejando. Isso inclui o senhor Mandetta. O senhor Mandetta atuava fortemente para desmantelar o SUS, para entregar na mão do setor privado dos planos de saúde. E queria, o senhor Dória também queria desmantelar ou diminuir a capacidade do Instituto Butantan. Então, que haja um aprendizado, e esse aprendizado ele não pode vir no vai e vem dos governos. Ele precisa ter uma base social forte para que a gente não deixe isso acontecer no futuro. E aqui eu volto para finalizar a questão de a gente compor e integrar os nossos institutos de produção de conhecimento, pesquisa e toda a parte de desenvolvimento de patentes que ajudam a população. A gente tem que fazer um avanço nesse sentido e só dá para fazer isso fechando as portas para o passado, porque a nossa elite adora voltar para o passado, que é onde ela conhece. Em direção ao futuro, tem que correr risco, tem que investir e, infelizmente, as nossas oligarquias não gostam de fazer isso, elas não gostam de correr risco, elas querem apenas o retorno fácil do tesouro direto, em vez de inovar, que é onde está o futuro. André, eu acho que algo bastante ilustrativo dessa falta de planejamento do governo atual e falta de vontade mesmo é a questão da Petrobras, porque a gente vê que ela foi uma empresa utilizada de forma integrada ao desenvolvimento nacional em outros governos e hoje ela é tratada como se fosse uma empresa privada.
o que tem, obviamente, impactos, né? A gente vê pela inflação, também pela própria economia, mas também é um desperdício, porque ela poderia estar integrada justamente à política industrial e essa transição ecológica que é tão necessária diante da crise ambiental. Exatamente. A Petrobras era a maior produtora de conhecimento e tecnologia que o país tinha. Então, quando ela tinha a capacidade de estruturar toda a cadeia de extração, produção e mesmo a distribuição do petróleo, ela conseguia deslocar recursos para investir em tecnologia. Ela usava a base de extração apenas como uma forma de arrecadar recurso para poder investir e, infelizmente, a gente não conseguiu concluir essa transição em que a Petrobras começasse a desenvolver de maneira plena a nossa nova matriz. Ela contribuiu muito, mas a partir de 2015, o que a gente vai fazendo? Começa a usar a Petrobras, que antes atendia o interesse coletivo e olhava para o longo prazo, a gente começa a utilizar a Petrobras para extrativismo, para extração de dividendo para acionista minoritário, que não é o governo. E isso fez com que ela perdesse essa capacidade de integrar áreas, de motivar e investir em novas fontes de energia, como ela vinha fazendo. Então, o caso da Petrobras, ele é exemplar daquilo que está acontecendo. E eu, sinceramente, tenho cada vez menos esperança de que a gente vai conseguir trazer a Petrobras para o papel que ela tinha antes. Porque uma vez que você desestrutura a cadeia, fica difícil de você retornar aquilo que estava montado. O mesmo ocorre com o BNDES. A gente está tirando a capacidade do BNDES de financiar grandes projetos, de financiar a parte de tecnologia disruptiva. A gente está tirando a capacidade de vários órgãos do Estado que tinham essa história, que tinham essa memória de fazer exatamente a nossa transição. Por isso que é fundamental que este governo seja terminado o quanto antes, para que a gente não agrave os problemas de desmantelamento da capacidade estatal. E o resultado final disso é que, quando terminar esta guerra que hoje nós vivemos no plano político, é possível que nem as multinacionais queiram vir para cá, porque elas vão olhar para esse estado de coisas e dizer, mas não tem nem base de governo para eu poder atuar, não tem instituto razoável de pesquisa produzindo uma tecnologia mínima para que eu possa conversar com eles. E a gente já vê o caso da indústria automobilística e de vários outros setores cujas multinacionais estão indo embora. Então, é tão grave isso que motivou o livro. A gente fez o livro super rápido, né? Foi feito quase em tempo recorde, tentando buscar essas pessoas que são especialistas nos diferentes setores, na área ambiental, na área da saúde, educação, economia dos cuidados, né? Cuidar do tempo, principalmente das mulheres que têm o trabalho doméstico em adição ao trabalho fora de casa, cuidar do problema racial no Brasil, que é essa grande diferença de ganhos e de situação socioeconômica, problema da infraestrutura. A gente tem 40% da população do Norte e Nordeste que não tem como se proteger de uma doença, porque precisa de um número máximo de pessoas por banheiro. E grande parte dos domicílios da região Norte e Nordeste não tem condições razoáveis, são considerados vulneráveis. E isso envolve, como eu falei, priorizar no orçamento aquilo que é importante para a gente resgatar a soberania nacional e resgatar a qualidade de vida da população. André, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, mas antes queria que você falasse para as pessoas como elas podem adquirir o Bidenomics nos trópicos. Bom, o Bidenomics nos trópicos, então, que eu organizei junto com o ex-ministro Nelson Barbosa e com 20 especialistas em cada área ali do que a gente está analisando, tentando iniciar esse debate, né, deixar o debate um pouquinho mais equilibrado na mídia. Ele pode ser adquirido diretamente no site da editora FGV, que foi quem nos abrigou para poder avançar esse projeto, mas ele também está disponível em todas as plataformas digitais, desde a Amazon, Apple, Google, onde vocês encontrarem. É só digitar lá no seu buscador, né, Bidenomics nos trópicos, que fica fácil de achar. Quero agradecer bastante a vocês aqui por me receber e a todo mundo que nos acompanhou. E lembrando que o livro também está sendo discutido no seu canal do YouTube, né? Já são 3 as lives que foram lançadas, André? Exatamente. Estou fazendo uma série de lives sobre o livro, tentando mastigar um pouquinho
aquilo que a gente discute, porque o livro é sempre pouco espaço, né, que nós autores temos, e os temas são muito complexos. Então eu estou fazendo uma série de lives, quem puder vai me acompanhar lá, se inscreva no canal André Roncalha no YouTube, também estou no Instagram, estou em todas as redes sociais, principalmente no Twitter, que é onde eu fico ali disputando um pouquinho de espaço com os liberais, e a gente vai fazer várias lives com os autores e convidados para manter esse debate de pé. Então, agradeço demais se vocês puderem considerar lá se inscrever no canal e dar uma força para a gente ganhar mais espaço nas redes sociais. André, muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com o professor de Economia da Unifesp, pesquisador associado ao SEBRAP, André Roncalha. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.